Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes e internautas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Carlos Alberto Ferreira e estamos aqui para estudarmos o livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje, no nosso estúdio, temos a presença do nosso querido companheiro, o nosso querido César. César, seja bem-vindo. Obrigado. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Jesus abençoe nossos estudos. E nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, Luz na Penumbra, estudando o livro A Gênese. Bom, vamos dar continuidade no juízo final, que é nas predições do Evangelho, no capítulo 17, o item 62, juízo final. Eu vou dar uma lidinha para nós fazermos os nossos comentários. No item 62 diz assim Allan Kardec: Ora, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, ele separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde vós que fostes bendito por meu Pai. Mateus, capítulo 25, itens 31 a 46. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. E eu vou dar uma esticadinha aqui no item 63, para que depois nós vamos estender os nossos comentários. No item 63, ele vai dizer: devendo o bem reinar sobre a terra, é necessário que sejam excluídos dela os espíritos endurecidos no mal, que poderiam acarretar-lhes perturbações. Deus permite que ele aqui permanecessem o tempo necessário para o seu melhoramento. Mas chegado o momento em que a Terra, pelo progresso moral dos seus habitantes, deve se elevar na hierarquia dos mundos, a permanência deles como espírito, como encarnados, será interditada àqueles que não tenham aproveitado os ensinamentos que se achavam em condições de ali receber. Serão exilados para mundos inferiores, como outrora foram exilados para a terra os espíritos da raça adâmica, sendo substituídos por espíritos melhores. É esta separação que será presidida por Jesus, que está figurada nestas palavras do juízo final: os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Capítulo 11, itens 31 e sucessivos. Bom, vamos dar uma paradinha aqui na leitura para tecermos comentário referente a essa passagem. Lembrando aqui da nossa querida parábola, né? O joio, a separação do joio e do trigo, né? Isso. Ora, quando o Filho do Homem vier na sua majestade. Eu me lembro de uma passagem de Jesus, nas palavras dele, falando sobre tomar posse do reino. Isso vai muito lembrar. Então,
aqueles que, os justos, né, ele usa essa referência, os justos tomarão posse do reino. E daí a gente fica analisando o que é tomar posse do reino, né? Isso. Ou seja, acho que é o momento em que haverá essa separação, onde nós vamos, aqueles que herdarão a terra regenerada, né, com certeza continuarão no seu percurso para atingir essa posse do reino dos céus que Jesus clareou para nós. E aqueles que serão degradados, né, esses, por expiação, irá num orbe menos evoluído, irão levar também, né, através da sua inteligência, da sua intelectualidade já adquirida, irão levar o progresso para aquele orbe. Então é por aí, né, o César? É isso mesmo. A gente precisa, em primeiro lugar, aqui fazer alguma separação. O 62, ele é uma citação bíblica de Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 46, e outra citação está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. E, como todas essas citações bíblicas, elas precisam ser interpretadas, e é o que Kardec vai fazer no 63, aqui na Gênesis, no item 63. E uma coisa a gente tem que ter claro, que ele deixa muito claro aqui para a gente, mas está meio nas entrelinhas, né? Ele diz assim: chegado o momento em que a Terra, pelo progresso moral dos seus habitantes, deve se elevar-se na hierarquia dos mundos. Então, quem diz assim, a nossa Terra deverá sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, não espere mudança física, não, porque se o orador não mudar, a mudança da Terra não acontecerá. Então, tu acredita que tem gente que está aguardando a Terra se mudar, porque dele, né? Porque nós já fomos um mundo primitivo. Por que fomos um mundo primitivo? Porque nós tínhamos espíritos primitivos ainda, em corpos primitivos e tudo mais. Então já fomos primitivos. Agora somos um mundo de provas e expiações. Temos todas as ferramentas para o progresso moral que Deus nos deixou aqui. Ele está deixando bem claro isso. Mas essa Terra vai ser um mundo de pessoas regeneradas quando seus habitantes, ou seja, nós, habitantes da Terra, refletimos o que a Terra é. Não adianta a gente achar, deixa a Terra mudar para a regeneração que eu vou me tornar de regeneração. Completamente ao contrário. Enquanto nós, a humanidade, não fosse regenerada. E aí sempre vai ter aqueles que vão continuar na luta contra essas modificações. E o que ele está dizendo aqui? Precisamos separar um do outro, o joio do trigo, como você se referiu na parábola. E esse joio do trigo é essa direita e esquerda, porque não tem nada a ver, né? Direita ser direita ou ser esquerda, quer dizer, separar a ovelha dos bodes, a ovelha para a direita e os bodes para a esquerda, porque o bode não presta? É necessário. Então, isso é por isso que precisa ser traduzido. Por isso que Kardec coloca para nós aqui, isso aí não é isso assim, não. Isso é separar aqueles que ainda estão recalcitrantes nos problemas, que não evoluíram, precisam ir para um outro lugar para evoluir. Não evoluíram na questão moral, como né? Foi a raça adâmica aqui, né? O que não quer dizer que não tenha evoluído na questão intelectual. É verdade. Tanto é que eles os exilados, eles levarão o progresso para aquele mundo mais primitivo, porque eles têm a questão da intelectualidade e nós não perdemos. Nós nunca perdemos aquilo. São as nossas riquezas que nós guardamos. Mas, moralmente, nem sempre acompanha o progresso intelectual. Então, o que acontece? É necessário que a gente também progrida moralmente. E, através do trabalho, dessa expiação em progredir um mundo mais inferior, está aí a questão do progresso moral desses espíritos, que depois poderão retornar, né, tranquilamente, como aconteceu com os exilados de Capela. Verdade. Então, ele deixa bem claro que, para o mundo regenerar-se,
a condição máxima é o espírito regenerar-se. Por quê? Porque a gente vai lá em Santo Agostinho, lá no Evangelho, lá no capítulo 3, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, então ele vai falar a característica dos espíritos que habitam um mundo de provas e expiações, o nosso, né? E a característica é a rebeldia, né? Ou seja, é a prova, né? Ainda as expiações, ainda um mundo que está voltado ainda ao sofrimento, à dor, né? É isso aí que nós muito bem testemunhamos como encarnados aqui. Então, esse mundo de provas e expiações, é necessário que antes de qualquer coisa a gente analise por esse lado. Quem tem que mudar? É simples. A frase, né? E a resposta também, né? A resposta também é simples. Quem tem que mudar? Então eu não tenho que... O mundo, ele não tem que mudar. Quem tem que mudar são os habitantes desse mundo, né? São os espíritos. Então tudo começa em nós, né? Esse é o recado. Queridos ouvintes, né, internautas da Rádio Rio de Janeiro, programa Luz na Penumbra, estudando o livro A Gênese de Allan Kardec, em especial aqui no capítulo 17, na Predições do Evangelho, e aqui com a presença também do nosso amigo, nosso companheiro César, que é lá do no Centro Espírita Leon Denis, nossa casa. Nossa casa de trabalhos no bem. Então, César, continuando aqui, você quer acrescentar mais alguma coisa? E outra coisa que ele diz assim, que essa separação será presidida por Jesus, né? Jesus já, na verdade, já deu os parâmetros para que nós mesmos, as nossas consciências, se julguem e digam para onde eu mereço ir. Né? Ou seja, eu sou o construtor do meu destino. Por quê? Porque Deus me deu a consciência, o livre-arbítrio. Eu lembrei de uma pergunta que outro dia eu vi num estudo, e ele diz assim, o que é que vem primeiro, a fé raciocinada ou a ciência? A ciência que eu estou dizendo aqui é conhecimento, né? Não é a ciência tradicional. E a resposta é simples. Primeiro vem a ciência. Se você não tiver conhecimento, não pode ter fé raciocinada. Não é? E se você não tem fé raciocinada, como dizia Gandhi tem uma frase que dizia, se não for fé que tem leve ao raciocínio de uma fé efetiva, você tem uma fé cega. Você acredita porque acredita. Porque disseram para você acreditar, mas... E aí a gente lembra sempre do nosso querido professor Zé Jorge, né, que dizia o seguinte, eu não acredito que Deus existe, eu tenho certeza. Para a gente entender que a doutrina espírita não é uma doutrina de crença, e sim de certeza. Se eu não tenho certeza, eu estudo. E vou obter minha certeza através do estudo. É o que ele está dizendo aqui, Jesus vai separar, mas Jesus já trouxe os parâmetros. Então, a nossa própria consciência, o dia que dizia assim, olha, você não está cabendo mais aqui, porque você teve todas as oportunidades. Às vezes, viu, Carlinhos? Eu fico imaginando assim, poxa, eu estou num mundo de provas e expiações, mas eu fico analisando as cataratas de Iguaçu, essas coisas bonitas que nós temos, Pantanal, Mato Grossense. E assim, Deus colocou nós aqui um pessoal de provas e expiações ainda para expiar suas faltas, para passar por provas que ainda não conseguiu passar, e deu um instrumento tão bonito desse que até... Deus é muito bom, né, cara? Muito misericordioso. Ou seja, me deu todas as ferramentas possíveis e imaginárias para que eu possa meditar e trabalhar minha evolução espiritual. Como você disse aí, às vezes o intelectual avança, mas o espiritual fica atrasado. E aí, na hora da separação... E geralmente não caminham juntos. Seria muito bom se caminhassem paralelos, mas geralmente o conhecimento ele vai vindo na frente, né? Nós vamos nos aprimorando mais intelectualmente, mas a verdade é que é esse conhecimento
que irá descortinar o véu da ignorância. É verdade. Aquilo que nós ainda ignoramos sobre as nossas questões morais, como espíritos, né, encarnante aqui. Tudo bem, continuando aqui no 64, ele vai dizer: a doutrina de um juízo final único e universal, pondo um fim para sempre na humanidade, repugna a razão no sentido em que ele implicaria a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e a eternidade que se seguirá à sua destruição. Pergunta-se, então, que utilidade teria o Sol, a Lua e as estrelas que, segundo a Gênese, foram feitos para iluminar o nosso mundo. Causa espanto que uma obra tão grandiosa tenha sido feita para durar tão pouco tempo e para benefício de seres cuja maior parte estava voltada de antemão aos suplícios eternos. A pergunta é questão, vamos botar assim bem no nosso dia a dia, né? A questão de custo-benefício, né? Porque essa obra toda no cosmos, né? Quais os benefícios? Se ela fosse inútil, né? Inútil. Né? Para quê? Então, acho que nós estamos já querendo até julgar Deus nesse sentido, né? Querer colocar à prova, né, a divindade. Então, a realidade é que todos esses astros, né, todos estão funcionando, diga assim, o universo funciona harmoniosamente, né? Estrelas não se chocam, planetas não se chocam um com o outro, tudo caminha harmoniosamente no universo. Que força seria essa? Como diz a Gênese nos capítulos anteriores, se não me engano, no capítulo 11, se não me engano, que diz o seguinte: é uma diversidade na unidade, ou seja, unidade na diversidade. Você tem diversas coisas diferentes no universo, mas uma unidade de funcionamento terrível, né? A gente precisa também entender que esse estudo que nós estamos fazendo hoje, ele tem o subtítulo de juízo final. E ele critica logo de cara dizendo assim: final é fim, acabou, acabou para todo mundo, né? Então ele diz assim: é admissível a gente entender que tem um fim para a humanidade. Né? Seria um fim para a humanidade, e isso não vai acontecer assim. Por outro lado, quando a gente cita o capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, que Jesus veio trazer essa informação: olha, há muitas moradas na casa do Pai, se assim não fosse, eu não lhe diria, não é verdade? E apazigue seu coração, né? Primeiramente ele diz isso. E aí Kardec, isso naquele tempo de Jesus, há 2.000 anos atrás, já era uma ousadia, no meu modo de ver, porque falar com essa capacidade de dizer isso, e hoje a gente saber que isso acontece, depois Kardec, 2.000 anos depois, vem dizer o seguinte: a pluralidade dos mundos habitados. Poxa, também há 160 anos atrás devia de ser uma grande ousadia, não é verdade? Foi falar sobre isso também. Aí você diz assim: caramba, se um fala que há muitas moradas na casa do Pai, outro na pluralidade dos mundos habitados, então nós, enquanto humanidade, espíritos e matéria, vamos sobreviver para sempre, porque esses mundos estão todos habitados. Então tem utilidade, não adianta dizer que a humanidade vai ter um fim, que ela vai continuar. Hoje você vê a ciência, né, a astronomia, né, já descobrindo planetas, né, bem parecido com as condições, né, semelhantes da Terra. Isso. Entendeu? Então, nós já estamos vendo a possibilidade de mundos habitados. Então, é isso aí. O que mais a gente pode...
que, segundo a Gênesis, foram feitos para iluminar o nosso mundo. Ou seja, isso tudo que Deus construiu, só para nószinho aqui, se nós começarmos só a fazer um exemplo, um único exemplo, de que a Terra, em massa, é menor do que o Sol 333 mil vezes, nós vamos imaginar. E que o Sol, perto de um outro grande... Uma outra estrela bem maior, como primeira Júpiter, grandeza, e tudo né? mais. E Júpiter acho que é 100 vezes maior que o Sol. Então você imagina... Não, Júpiter não. Júpiter é o planeta... que é maior do que a Terra, né? Isso. É o nosso maior planeta do sistema. Isso. Existem estrelas de grandezas maiores que é menor Sol. Que é menor que o Sol ainda. E até menor que o Sol. Entendeu? E até menor. 10, 15 vezes menor que o Sol. Mas nós somos 33 mil vezes menores. Então nós somos um grãozinho. E imaginar que esse negócio todo, esse Sol... E olha, não existe só esse Sol dessa galáxia. Existem zilhões, milhões de sóis. Em torno de 100 milhões de sóis aí, segundo as previsões aí dos cientistas. 100, 120 bilhões de sóis, não é só nessa galáxia. Agora você imagina, dessa galáxia pequenininha, que é uma galáxia normal, foi feito só para nós. Só para nosso deleite. E para que o resto? A utilidade? E depois a gente ainda vem dizer que vai ter juízo final, ou seja, a humanidade vai embora. E aí, para que servirá tudo isso? Não tem. É aquilo que eu falei assim. Razão de ser. Se a gente colocar pelo lado do custo-benefício, nós vamos ver que está dando prejuízo, né? Isso aí, para que isso tudo, né? Admissível para aquelas pessoas que não procuram a razão das coisas, né? Pô, nós precisamos procurar razão, por isso o estudo. Razão quer dizer racional, né? Pensar. Por isso eu estudo, por isso eu procuro, por isso eu pesquiso, para dizer assim, olha, isso tem um fundamento. Porque Deus colocou aí e ele não faz nada inútil. Ele tem certeza absoluta. É o que ele coloca aqui no final da 64. Causa espanto que uma obra tão grandiosa tenha sido feita para durar tão pouco tempo e para benefício de seres cuja maior parte está votada de antemão aos suplícios eternos. Ou seja, eu vou para o juízo final e vou embora para o inferno, não sai mais de lá. Eternamente, as penas eternas, né? As penas eternas, né? E do qual a gente já... Esse negócio é muito assim, irracional, até porque se eu sou o chefe de um exército, eu quero manter meus soldados, eu não queimo, né? O cara é ruim, vai para o inferno para ser queimado lá, naquela coisa toda, o diabo da fim dele, é isso? Mas eu queria manter o meu exército se eu fosse o chefe. Então até isso é incoerente, esse raciocínio de inferno, eternamente você... pagando uma pena. Isso é até incoerente. Isso aí. Então, nós já estamos chegando no final do nosso programa, né? Nós finalizamos aqui o item 64, que fala sobre o capítulo 17, as predições do Evangelho, juízo final. Então, já agradecendo a todos os ouvintes, agradeço ao César pela colaboração, agradecemos a Deus e fiquem em paz. Muito obrigado. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas,
Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós continuamos juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a estudar esta obra que contém os princípios da teologia espírita, o céu e o inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo. Estudando juntos, nós todos sabemos que estamos no capítulo 5º da segunda parte, capítulo no qual o nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, nos apresenta e nos convida a estudarmos e acompanharmos a trajetória de vários espíritos que acabaram optando pela linha enganosa do suicídio para libertarem-se de problemas que depois, no plano espiritual, acabaram descobrindo que se tornaram muito mais graves, muito piores, e os sofrimentos que advieram e sempre advêm desse ato que é um ato, no fundo, de rebeldia à lei e à vontade de nosso Pai. Mas não há, neste caso, lugar para nós fazermos críticas e julgamentos, apenas a compreensão da situação dos nossos irmãos que fazem essa opção por motivos de natureza vária, e nós estamos aqui vendo, estudando vários desses motivos ao longo deste capítulo. Este capítulo, como todo o livro e, na verdade, toda a codificação, tudo isso traz uma espécie de, não é preocupação, é uma reflexão a respeito de alguns padrões da lógica humana, algumas que são, na verdade, questões inflexíveis ou padrões inflexíveis, porque nós, de um modo geral, costumamos fazer julgamentos. Então, se alguém fez uma coisa em uma encarnação, já vai pagar logo na subsequente e logo assim na seguinte. Portanto, nós estamos diante, às vezes até com uma certa perplexidade, diante da lógica da lei, com maiúscula, que é a lei de Deus, para propor provas. Então, nesse caso, esta lei de Deus que propõe provas, em função da nossa reação de julgarmos logo e definirmos o que vai acontecer com tal ou qual situação ou irmão, na verdade, a nossa lógica, que é a lógica humana, colocaremos entre aspas, para colocá-la diante a lógica de Deus, para as provas, e aqui nós vemos como nós estamos realmente muito distantes da compreensão da verdadeira essência da lei de Deus, que é de amor, não de vingança, não de castigo, mas para fazer os filhos de Deus, porque somos todos filhos de Deus, voltarmos ou ficarmos ou nos mantermos na linha reta da sua lei de amor. Deus, portanto, dá oportunidade em mais de uma ou mais encarnações para ver se o espírito muda de ideia e se o espírito se corrige por si mesmo em função de esclarecimentos que obtém, não só no plano material como no plano espiritual também, esclarecimentos obtidos nessas duas instâncias da sua existência e também em função dos compromissos assumidos no plano espiritual. Por outro lado, a prova não vencida em uma encarnação permanece, nós sabemos, e é renovada em sucessivas encarnações enquanto não for resolvida neste plano ou no outro plano, no mundo ou no plano espiritual. Como nós vemos lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, a Terra pode ser considerada como uma escola. E nas escolas, nas universidades, quaisquer que sejam os cursos e as instâncias de evolução no desenvolvimento intelectual, nós vemos que o aluno que não logra, não consegue êxito de aprovação
em tal ou qual disciplina, vai repetir aquele curso até que ele seja dado como aprovado por quem internalizou e demonstrou nos seus comportamentos que venceu, que internalizou, aprendeu fundo mesmo aquele conteúdo. Desse ponto de vista, então, nós temos que todas as existências que vivemos ao longo da nossa trajetória, todas as nossas existências são solidárias entre si, ou seja, guardam relações direta ou indiretamente umas com as outras. Mas se nós tivermos a visão de todo o conjunto das encarnações como uma espécie, digamos, de colar de pérolas, uma coisa valiosa, porque a nossa trajetória também é valiosa, então Deus dá ao homem a faculdade de progredir gradualmente, sem, no entanto, privá-lo, excluí-lo do resgate das faltas, ou seja, da correção das faltas. E acabamos de lembrar exatamente esta faceta da lei de Deus, que é uma lei de amor para nos ajudar a nos tornarmos felizes. O culpado, aquele espírito que é considerado culpado, é punido por consequência pela própria falta. Isso não é vingança de Deus, mas é um meio que Deus nos dá para nos fazer progredir. Do contrário, nós não evoluiríamos, porque sabemos que, de uma certa forma, somos todos dotados de um certo comodismo para mantermos sempre o chamado status quo, a mesma situação de antes. Agora, às vezes, a criatura custa mesmo a se corrigir. Por quê? Porque ela é teimosa, porque ela é comodista, ou às vezes também em função de processos obsessivos. Este assunto aqui nos interessa particularmente para o estudo de hoje. E por que Deus permite a obsessão? Na verdade, a obsessão passa a ser uma espécie de mecanismo, que é a interpenetração de fluidos do corpo perispiritual do chamado obsessor, da entidade desencarnada, do espírito desencarnado, que muitas vezes é a vítima de quem está encarnado, e do cérebro, da mente. Cérebro, nós sabemos, está no corpo físico. Mente, atualmente é até usada essa palavra como sinônimo, como equivalente a espírito. E quais são as motivações, os motivos do obsessor ou dos obsessores? Porque às vezes também um mesmo indivíduo, a mesma pessoa, o mesmo espírito no plano espiritual, porque também há obsessões no plano espiritual. Então, porquanto essas realizações dos mecanismos obsessivos, os motivos dos obsessores, quer no plano material ou no plano espiritual, são oriundos, de um modo geral, de vingança. Os chamados obsessores querem vingar-se, de um modo geral, daquele que está encarnado, por conta de si mesmos, alguma coisa que o encarnado fez para com ele, espírito chamado obsessor, ou por vingança porque alguma coisa foi feita, foi um prejuízo, foi uma dor causada a um afeto desse espírito que é chamado o obsessor. Por isso ele quer vingança, às vezes mesmo é que ele quer, na verdade, dar uma satisfação a si mesmo e ao seu afeto de que aquilo não vai passar em branco. Agora, nesse caso particular, é possível um obsessor levar alguém ao suicídio? Ou seja, o obsessor pode levar alguém ao suicídio, a cometer o suicídio? A resposta é afirmativa. E neste particular, nós vemos que a obsessão de si mesma já é um gênero de prova, um gênero de provação.
E é por isso que nós estamos vendo que a própria obsessão é que se torna, na verdade, uma espécie de método, de mecanismo para o próprio descobrir a si mesmo. Então, essa é uma questão que nós estamos estudando aqui, eu, Nádija do Couto Vale. E você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, e estamos estudando juntos aqui o capítulo 5º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, estudando aqui os espíritos suicidas, o objeto deste 5º capítulo da segunda parte desta obra, assim designado e construído esse capítulo por nosso querido codificador Allan Kardec. É exatamente neste particular que nós estamos aqui estudando. Então, pode ser que um obsessor possa levar alguém ao suicídio? Sim, isso já é um gênero de prova. E pode revestir-se de todas as formas, ou de várias formas, como nos descreve o nosso querido codificador Allan Kardec, ao final do estudo que fazemos aqui sobre esse caso. Mas, na verdade, a obsessão não isenta ninguém da própria responsabilidade, ou seja, da própria culpabilidade, da própria responsabilidade pelos atos. O que quer dizer que nós não podemos terceirizar a responsabilidade pelo suicídio, o próprio ou de alguém, em função do obsessor. O obsessor pode contribuir, mas os nossos mentores, os nossos espíritos orientadores da humanidade, na codificação de nosso querido Kardec, são muito claros em dizer que a todos nós, em função do livre-arbítrio, que é a outorga de Deus por sobre a criatura, que nós temos o dever de rechaçar, de evitar a interferência, na verdade, a insinuação, até mesmo uma espécie de sedução do espírito chamado obsessor para levar alguém ao suicídio. Porque pelo livre-arbítrio, isto é uma questão fechada para os espíritos orientadores da humanidade, em função do livre-arbítrio, o homem não só deve, porque ele pode e, portanto, ele deve não ceder e resistir às sugestões que ele recebe, sugestões menos felizes, naturalmente, para cometer o suicídio. Então, na verdade, quando o espírito sucumbe, cede, não resiste à sugestão para suicidar-se, essa criatura, no fundo, está fazendo isso porque concorda. A criatura o faz por assentimento, por concordância da sua vontade. Este é, no caso, mais um exemplo da nossa responsabilidade pelas escolhas que fazemos em todas as questões, em todos os momentos, mas neste caso aqui, esta questão assume uma gravidade muito peculiar, porque tem, como é óbvio, tem gravíssimas repercussões, desdobramentos com sofrimentos no plano espiritual e nas encarnações que se sucedem, porque as consequências se fazem sentir não só no plano do novo corpo que o espírito vai ostentar em nova encarnação ou em novas encarnações, porque muitas vezes a prática de um ato suicida repercute por necessidade em várias encarnações, não só no plano do corpo físico que o espírito vai envergar nessas encarnações subsequentes, mas também do ponto de vista psicológico, porque o suicídio, evidentemente, deixa marcas profundas no
no psiquismo profundo do espírito, e evidentemente isso vai também se refletir nos corpos que a misericórdia de Deus vai lhe propiciar. Isto porque quando os atos suicidas, digamos assim, estragam, comprometem a estrutura do corpo físico, e é preciso que essa estrutura seja reconquistada através de várias encarnações, muitas vezes, ou às vezes através de uma encarnação mesmo. O suicídio, portanto, vindo da parte de uma sugestão, de uma interferência, até poderíamos dizer, do obsessor, capitula em uma gradação da culpabilidade. Essa ação que é instigada por outro, e nós já vimos que aquele que pratica tem sempre responsabilidade. Eventualmente, o espírito chamado obsessor também participa dessa responsabilidade, porque induziu o outro a este ato suicida, e o outro, por um despreparo, por uma fraqueza momentânea ou não, acabou sucumbindo a isso. Mas havia nele sempre uma tendência, uma inclinação para esse desgosto da vida, para essa tristeza, esse ócio e várias outras situações, como nós já lembramos aqui, a vingança, etc. Então, quando essa ação do ato suicida cometido, essa ação instigada por outrem, no caso por um chamado obsessor, ela é menos culposa e irrepreensível do que voluntariamente cometida. Por que isto? Exatamente porque, na verdade, o nosso psique pode ter ali já inscrito uma espécie de germen dessa tendência, vindo de outras encarnações, porque muitas vezes os suicidas praticam o suicídio em várias encarnações. E, nesse caso também, ele pode, trazendo esse germen de outras encarnações, pode também, não obstante, na própria encarnação digamos assim, de primeira vez que comete o suicídio, também tem essa inclinação, porque sofreu muito por tédio, por tristeza, por decepções e assim subsequentemente. No entanto, nem por isso a lei inocenta o espírito suicida da culpa, da responsabilidade que tem, porque o espírito, quando se afasta do caminho reto, logo demonstra que o bem ainda não está vinculado ao seu coração. Porque quando o bem está vinculado, está inscrito, instalado na profundidade do nosso coração, vale dizer, do nosso psiquismo, nós estamos mais fortes para resistir às sugestões do mal, sejam elas para a prática do suicídio, sejam elas para a prática de outros tipos de crime perante a lei de Deus, porque os espíritos superiores catalogam o suicídio como um crime diante da lei de Deus. A criatura encarnada, portanto, ou desencarnada, só arrosta sobre a perseguição, na verdade só arrosta, só sofre a perseguição dos maus, dos chamados obsessores, quando os obsessores encontram essa criatura fraca, fragilizada por algum motivo, ou seja, quando a criatura não está forte o suficiente para resistir às insinuações, às sugestões, às vibrações negativas dos espíritos chamados obsessores. E às vezes os espíritos chamados obsessores têm inclinações muito boas. Eles têm apenas o desejo de acertar contas ou de vingança por alguma coisa que os tocou muito, que os fez sofrer ou que fez sofrer algum de seus afetos. Por quê? Quando os obsessores, chamados obsessores, encontram resistência,
Ou seja, quando a criatura encarnada está, na verdade, dizendo a si mesma que vai resistir, quando a criatura encarnada está forte o suficiente para resistir a essas sugestões malévolas, o que acontece a rigor? Fundamentalmente, esses chamados obsessores abandonam a criatura. Por quê? Porque já se certificaram, já ficaram certos de que seus esforços serão inúteis. Eles não conseguirão vencer uma espécie de barreira do psiquismo daquele que poderia ser a sua vítima, ou a vítima da sua insinuação para a prática do suicídio. Então, eles se afastam porque reconhecem que os seus esforços, o seu, entre aspas, trabalho contra o outro serão inúteis. Então, neste caso, nós temos aqui no nosso estudo o caso do espírito que estava em uma condição com uma vida muito estruturada, muito bem posta, e essa vida foi influenciada por um chamado obsessor de outras épocas, e apesar disso, Antoine Bell, que era caixa de um banco no Canadá, e se suicidou no dia 28 de fevereiro de 1865. Um médico e farmacêutico residente na mesma cidade de Antoine Bell, lá no Canadá, que se correspondia, esse médico e esse farmacêutico, se correspondia com Kardec, forneceu ao nosso querido codificador as seguintes informações. Ele conhecia Antoine Bell havia mais ou menos uns 20 anos, como um homem pacato, chefe de numerosa família, e que certa vez imaginou ter comprado um tóxico na farmácia do médico para envenenar alguém. Esta aqui é a situação inicial trazida ou levada ao nosso querido Allan Kardec por um médico e farmacêutico que residia na mesma cidade onde Antoine Bell estava estabelecido, vivia com sua família, numerosa família, um excelente chefe de família, caixa de um banco lá no Canadá, e que ele exercia a sua profissão de uma forma absolutamente íntegra, honesta e eficiente e eficaz. E é sobre este caso, lembrando todas as nossas considerações que acabamos de partilhar juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro no programa Luz na Penumbra, que nós vamos continuar a estudar a trajetória de Antoine Bell em nossos próximos encontros. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.